Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova, essa é a nossa aula de número 15, do seu curso preparatório para a carreira de técnico do INSS. Na aula anterior, a gente falava sobre os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários e vimos o conceito de inscrição e filiação e vimos como se dá a inscrição do segurado obrigatório e a filiação do segurado obrigatório. Agora veremos como se dão a inscrição e a filiação do segurado facultativo. Vem comigo. Vamos lá para os nossos slidezinhos bacanésimos. Olha lá, da inscrição e da filiação do segurado facultativo. A inscrição do segurado facultativo é feita pelo próprio INSS e requer apenas a apresentação de 2 documentos. Qualquer documento válido de identidade, tá? Carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho, mesmo que você não esteja trabalhando, enfim, qualquer documento válido de identidade, e uma declaração de que não exerce atividade remunerada, que o enquadre como segurado obrigatório. Esta declaração o próprio INSS tem nas suas agências e já entrega para o segurado facultativo. Porque, como a gente viu, o segurado facultativo ele não pode estar inserido ali na condição de obrigatório, ele tem que ser um segurado espontâneo, ele está querendo fazer parte do sistema. A filiação do segurado facultativo vai se dar a partir do momento da inscrição, então elas acabam ocorrendo junto, e com a formalização da primeira contribuição sem atraso e será mantida por vontade do segurado, ou seja, por quanto tempo ele quiser, ele mantém esta filiação. O próximo requisito legal que aparece para a gente aqui para a concessão dos benefícios previdenciários é a chamada qualidade de segurado. A qualidade de segurado é a seguinte: todo aquele que mantém vínculo, ou seja, filiação, com a Previdência Social, por meio de filiação, seja ela facultativa ou obrigatória, possui qualidade de segurado. Tá certo? Onde que eu encontro isso, professor? Artigo 15 da Lei 8213 de 91, tá bom? A Lei 8213 e o Decreto 3048 trazem situações em que o segurado mantém a qualidade de segurado e, com isso, mantém direito aos benefícios da Previdência Social, mesmo quando ele não está filiado, não está vinculado à Previdência Social, ao RGPS. É o chamado período de graça, e é de graça mesmo. É um período em que você mantém a qualidade de segurado sem estar contribuindo. Eu não estou contribuindo e mantenho a minha qualidade de segurado. Tá certo? Então vamos lá. O período de graça é em regra de 12 meses, mas ele pode ser enlastecido em até 36 meses de acordo com a situação em que se encontrar o segurado. Primeiro, a gente já viu que vai manter a qualidade de segurado por prazo indeterminado aquele que está em gozo de benefício da Previdência Social. Então, 2 formas de você manter a sua qualidade de segurado por prazo indeterminado. Contribuir. Essa é uma das formas de manter a sua qualidade de segurado. E a outra, que não depende de contribuição, portanto é equiparado a um período de graça, porque eu não contribuo, é gozar de benefício da Previdência Social. Qualquer benefício da Previdência Social. Enquanto eu estiver recebendo o benefício, eu mantenho a minha qualidade de segurado. Mesmo sem contribuir, professor? Mesmo sem contribuir. Recebeu o benefício, mantém a qualidade de segurado. A próxima que aparece para a gente é que eu mantenho por até 12 meses após cessar a segregação daquele acometido por doença de segregação compulsória. O que é doença de segregação compulsória? Algumas doenças obrigam o segurado ou o cidadão a afastar do
convívio social. Isso é chamado segregação compulsória. Independente da vontade desse segurado, ele é obrigado a sair do convívio social para tratar a doença. Uma doença onde isso acontece ou acontecia com mais frequência era a tuberculose, tá certo? Para você tratar a tuberculose, você tinha que dar a entrada num sanatório, se internar, fazer o tratamento e ficar lá afastado do convívio social, porque era uma doença altamente contagiosa. Então, para não prejudicar o convívio social, para não provocar, não fazer, contaminar os seus próximos, os seus parentes, os seus conhecidos, você era obrigado a se internar. Então, essa segregação compulsória é isso, é o afastamento do convívio social. Quando cessa a segregação, ou seja, quando eu posso retornar ao convívio social após esta segregação compulsória, eu mantinha a minha qualidade de segurado por mais 12 meses, tá certo? Seguindo, a qualidade de segurado ainda vai ser mantida por 12 meses para qualquer segurado após a cessação das contribuições, que é a regra geral. Parei de contribuir, mantenho 12 meses. Ou após o fim do gozo de benefício previdenciário, porque quando eu gozo de benefício previdenciário, eu mantenho a qualidade. Acabou o benefício, não estou mais recebendo o benefício, beleza, mantenho a minha qualidade de segurado por 12 meses. Esses 12 meses podem ser acrescidos de mais 12, somando 24, se o segurado tiver pago mais de 120 contribuições mensais, que não, sem a interrupção que tenha acarretado a perda da qualidade de segurado, ou seja, sem ter ficado tempo sem contribuir, superior ao período de graça, que provocasse a perda da qualidade de segurado. E mais, eu posso acrescer ainda mais 12 meses se comprovada a situação de desemprego pelo segurado, somando um total de 36 meses. Detalhe, uma não é dependente da outra, eu posso ter apenas os 12 meses após a cessação das contribuições ou do gozo do benefício, que é a regra geral. Eu posso ter esses 12 meses com mais 12 meses porque eu tenho as 120 contribuições mensais sem a perda da qualidade de segurado, como posso não ter. Eu posso ter mais 12 meses por comprovação de desemprego, como posso não ter. Então, eu posso ter 12, posso ter 24, posso ter as 36, uma não obriga a outra. Eu posso ter os 12 meses do período de graça normal lá por cessar as contribuições e mais 12 meses por causa da situação de desemprego e somar 24? Pode, sem problema nenhum. Mas eu não tinha 120, não interessa. Não interessa, tá bom? Tanto faz uma condição ou outra. E detalhe, esses acréscimos de 12 meses pelas 120 contribuições mensais sem interrupção e de 12 meses por comprovação de situação de desemprego só podem ser somadas a esta condição do segurado que cessa sua contribuição ou está em fim de benefício previdenciário. Nos outros casos aqui determinados, eles não servem como acréscimo, tá certo? O acréscimo é apenas para essa situação da regra geral. Seguindo, eu tenho uma manutenção de mais 12 meses após o livramento condicional do segurado retido ou recluso. Não estou falando de liberdade total, estamos falando de liberdade condicional. Então, ele estava preso, detido, cumprindo pena, e aí ele teve livramento condicional. A partir do momento do livramento condicional, ele passa a ter 12 meses de manutenção da qualidade de segurado sem contribuições, 12 meses período de graça. 3 meses após o licenciamento do segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar, independente de ser o serviço militar obrigatório ou de carreira, tá? Então, aquele cara que foi lá, virou cabo, sargento, tenente, a hora que ele sai do serviço militar, mesmo o serviço militar de carreira, ele tem mais 3 meses de período de graça.
até 6 meses após cessar as contribuições do segurado facultativo. Essa é uma das perdas do facultativo em relação ao obrigatório. O obrigatório tem ali o período de graça de 12 meses, que pode chegar até 36. O facultativo, não. O facultativo só tem 6 meses e acabou, tá bom? Em todos estes casos, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado para o recolhimento das contribuições referentes ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos acima. Meu Deus, professor, o que você está dizendo para a gente? Isso aqui é o parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 15. Não se desesperem, vamos ver passo a passo, tá? Eu gosto de fazer de trás para frente para você entender. Então, primeiro, ó, qual é o fim do prazo acima? A gente precisa de um caso concreto, de um exemplo para a gente poder estabelecer uma data. Então, eu vou pegar, já que é curtinho, eu vou pegar esse aqui, ó. 3 meses do segurado licenciado, do licenciamento do segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar, tá certo? Então, o cara deu baixa no Exército, saiu, ou na Marinha, ou na Aeronáutica, serviço militar, qualquer que seja a carreira, tá certo? Ele deu baixa no serviço militar em 30/5/2012. Essa daqui é a data do licenciamento. Certo? O que diz a regra pra gente? Eu tenho 3 meses após o licenciamento. Então, vem comigo, ó. 30/6, 30/7, 30/8 de 2012, 2012, 2012. Então, em 30/8 de 2012, eu fechei meus 3 meses de período de graça. Acabou a minha qualidade de segurado? Não, olha lá. Então, 30/8 é o final do prazo acima. Qual que é o próximo passo que vem para a gente? Qual é o mês imediatamente posterior? Bom, se o meu prazo acabou em 8 de 2012, o mês imediatamente posterior é 9 de 2012, ok? Qual é o prazo fixado pela lei para o recolhimento da contribuição referente a esse mês? A gente já viu, está lá no artigo 30 da Lei 8212, o segurado facultativo que seja, porque é a forma que ele pode se incluir no regime geral de previdência social, ele tem até o dia 15 do mês seguinte. Ao da competência. Porque se ele não conseguir se enquadrar como segurado obrigatório, na pior das hipóteses, ele pode ser o quê? Facultativo, beleza? E o facultativo ele tem até o dia 15 do mês seguinte ao da competência para realizar o seu recolhimento. Qual que é a competência que eu vou recolher? 9 de 2012. Então, eu tenho até 15/10 de 2012 para efetuar o recolhimento da minha contribuição devida. Concordam? Beleza? Quando que eu vou perder a qualidade de segurado? No dia seguinte ao do término do prazo. Então, eu perco a qualidade de segurado no dia 16
do 10 de 2012. Tá certo? Com isso, o que você tem? Você tem uma relação de 45 dias após o fim do mês em que acaba o prazo determinado para a manutenção da qualidade segurada, ou seja, o período de graça. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Se isso aqui fosse dia 2, não ia mudar em nada. Segue a mesma regra. Ó, acabou no dia 2/8. Qual que é o mês imediatamente posterior? 9 de 2012. Não muda nada. 9 de 2012, posso pagar até 15 do 10 de 2012. Só vou perder a qualidade segurada no dia 16 do 10 de 2012. Então, em resumo, o que aquela regra quer dizer é o seguinte: mantenho a qualidade de segurado até o 45º dia após o fim do mês em que termina o meu período de graça. Então, o meu período de graça terminou dia 15 do 10 de 2015, tá certo? Esse foi o final do meu período de graça. Quando que vai acabar a minha qualidade de segurado? Ela vai acabar, aliás, até quando eu mantenho a minha qualidade de segurado? Eu mantenho até o 45º dia, ou seja, até 15 do 12 de 2015, após o fim do mês em que terminou o período de graça. Então, qual que é o fim do mês aqui? 31 do 10 de 2015. Qual que vai ser o 45º dia depois de 31 do 10 de 2015? 15 do 12 de 2015. Mantenho a minha qualidade de segurado até o 45º dia, após o fim do mês em que termina o meu período de graça, qualquer que seja a situação do período de graça, tá certo? E perco a qualidade de segurado no 46º dia, após o fim do término do meu período de graça. Beleza? Resumindo, o que aquele parágrafo 4º do artigo 15 quer dizer é isso, tá? Então, voltando no conceito aqui, ó, eu só perco a qualidade de segurado no dia seguinte ao do término do prazo fixado na lei, ou seja, o dia 15, o dia 15 do mês seguinte, para o recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo do período de graça. Isso é o parágrafo 4º do artigo 15. Mantenha minha qualidade segurada até o 45º dia após o fim do mês em que termina o período de graça. Eu vejo quando o período de graça termina, vou até o final do mês e conto mais 45 dias. Mantive a qualidade de segurado. No 46º dia, perdi a qualidade de segurado. Cuidado com o que a pergunta pode trazer, porque a pergunta pode ser até quando eu mantenho a qualidade de segurado e quando eu perco a qualidade de segurado. Tomem cuidado com a pergunta, beleza? Seguindo, o próximo requisito legal para a concessão dos benefícios previdenciários é a carência. Carência é entendido como sendo o período mínimo de contribuições exigido pela lei para que o segurado tenha acesso ao benefício que pretende. Artigos 24, 25 e 26 da Lei 8213 de 91. Beleza? Então, é o período mínimo de contribuições exigido pela lei para que o segurado tenha acesso ao benefício que pretende.
De acordo com o artigo 25 da 8213, são os seguintes os prazos de carência, tá? Para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, eu tenho 12 contribuições mensais. Para as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial, eu tenho 180 contribuições mensais. Meus queridos, muito cuidado. Não são 180 meses, não são 180 meses de tempo de serviço, não são 15 anos de tempo de contribuição, não são 15 anos de tempo de serviço. São contribuições mensais. Para a gente poder entender, troque contribuições mensais por meses efetivamente contribuídos. Tá certo? Meses efetivamente contribuídos. Então, eu posso ter 12 contribuições mensais em menos de 12 meses de exercício de atividade? Posso. Por exemplo, se eu trabalhei do dia 20/1 de 2013 até o dia 2/12 de 2013. Eu vou ter contribuição em todos os meses do ano, de janeiro a dezembro, então eu tenho 12 contribuições mensais, mas eu vou ter de efetivo exercício do dia 20 até o dia 2, 21, eu vou ter 13 dias, isso vai dar fevereiro, março, abril, maio, e 10 meses. Eu trabalhei 10 meses e 13 dias, galera, mas eu tenho 12 contribuições mensais. Entenderam? Deu para captar a mensagem? Tá certo? Então tomem cuidado, tá? São 12 contribuições mensais, assim como nas aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial, que eu tenho 180 contribuições mensais. Seguindo, para o salário maternidade, e apenas para ele, a carência vai ser diferenciada. Ó. Eu exijo 10 contribuições mensais para as seguradas contribuinte individual, segurada especial e facultativa. E para a segurada especial, necessito a comprovação do efetivo exercício das atividades de enquadramento como segurado especial pelo mesmo período de 10 meses daí, tá? Além das contribuições mensais, tem que comprovar o efetivo exercício da atividade rural. Não é exigida carência para a empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Elas não precisam de período de carência. Em compensação, eu reduzo proporcionalmente, em caso de parto antecipado, a carência exigida. Por exemplo, tivemos um parto com 7 meses de gestação, devidamente atestado pelo médico. Ou seja, eu antecipei o parto em 2 meses. Então, a carência exigida ela é reduzida em 2 meses. E aí, para este caso, ao invés de 10 contribuições mensais, eu vou exigir 8 contribuições mensais. E não se esqueçam, empregada doméstica e trabalhadora avulsa não tem carência, tá certo? Independem ainda de carência os benefícios de pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e auxílio acidente. Esses benefícios são concedidos sem a necessidade do cumprimento da carência. Em caso de acidente de trabalho ou de doença ocupacional do trabalho equiparada a acidente de trabalho, ou ainda no caso de ocorrência de qualquer uma das doenças descritas no rol taxativo do artigo 150 da Lei 8213, nós temos doenças como neoplasia maligna, que é o câncer maligno, tem uma osteite deformante, que é uma doença que ataca como se fosse um câncer que ataca os ossos e deforma
os ossos, principalmente da face, tá? Estas doenças, elas isentam o segurado ou dispensam o segurado da carência, tá? Diagnosticada a doença, basta que você tenha qualidade de segurado, você não precisa ter carência, tá bom? Em caso de interrupção das contribuições que acarretem a perda da qualidade de segurado, então se eu passei lá daquele 45º dia, após o fim do mês em que termina o meu período de graça, o segurado retoma direito aos benefícios se, ao retomar sua filiação ao RGPS, ou seja, ao voltar a contribuir, cumpra com 1/3 da carência exigida para o benefício pretendido. Como assim, professor? Passou o prazo, cheguei ao 46º dia após o fim do mês em que termina o período de graça. Isso aqui acarretou o quê? Perda da... perda da qualidade de segurado. Beleza? Como que eu recupero a minha carência? Se eu contribuir com 1/3 da carência exigida, eu já posso pedir o benefício de novo. Então, vamos levar em consideração um auxílio-doença que pede 12 contribuições mensais, certo? Se eu perco a qualidade de segurado, eu retomo o direito ao benefício de auxílio-doença se eu cumprir com 1/3 da carência exigida. Quanto que é 1/3 de 12? 4. Se após 4 contribuições mensais, eu recupero o meu histórico contributivo. E aí, se a soma do meu histórico contributivo com essas 4 novas contribuições mensais for maior do que as 12, eu tenho direito ao benefício. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu recupero o meu histórico contributivo? Por que eu não tenho direito imediato à concessão do benefício? Porque senão ia ser fácil, eu faço uma contribuição mensal, tá? Perco a qualidade de segurado, aí eu vou lá, faço mais 4 contribuições mensais, cumpro com 1/3 da carência exigida e vou pedir o benefício. Eu teria feito apenas 5 contribuições mensais e já teria direito ao benefício? Isso é completamente desestrutural, você arrebenta com o sistema fazendo isso. Então, por isso que a lei é clara em dizer que você recupera o seu histórico contributivo. Você recupera as contribuições que você tinha antes de perder a qualidade de segurado. Se você somar o que você tinha antes com essas novas contribuições e isso for maior do que a carência mínima exigida, então você tem direito ao benefício. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei aqui, o cara não teria direito a receber o auxílio-doença. Tá certo? Em compensação, se o meu histórico anterior era de 10 contribuições, eu somei 4 e eu vou ter 14 contribuições mensais. Nesse caso, aí sim, bem bonitinho, eu teria direito ao auxílio-doença. Então essa é a ideia. Depois de 1/3 da carência exigida refeita as contribuições, eu recupero o meu histórico contributivo. E se somadas as contribuições eu suplantar a carência, ou seja, se eu tiver mais contribuições do que a carência mínima exigida, então eu tenho direito ao benefício, tá certo? Um detalhe muito importante. O parágrafo 1º do artigo 102 diz pra gente, da Lei 8213, diz pra gente que a perda da qualidade de segurado
não prejudica a concessão de benefício de aposentadoria para o qual o segurado haja cumprido com os requisitos legais, ou seja, respeita o direito adquirido e faz com que eu não tenha que cumprir, por exemplo, 1/3 das 180 contribuições mensais após a perda da qualidade de segurado. Tá certo? A partir do momento em que eu implemento os requisitos para a concessão do benefício, seja aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial ou aposentadoria por idade, eu não preciso fazer 1/3 das 180 contribuições. 1/3 das 180 contribuições seriam 60 contribuições mensais. A grosso modo, é a mesma coisa que dizer que seriam quase 5 anos de contribuição para você recuperar a qualidade de segurado para ter direito a benefício. Não, não precisa. A perda da qualidade de segurado não prejudica. Eu tenho que preencher os outros requisitos legais para a concessão desses benefícios. E um último detalhezinho que eu tenho que falar com vocês com relação à carência mínima exigida é a regra do artigo 142 da 8213. O artigo 142 foi inserido lá na publicação da Lei 8213 para mitigar ou, como posso dizer, uma regra de ou transição, ou como uma regra de transição da antiga regra de carência para a nova. Por quê? Antes da 8213 de 91, quem mandava era chamada LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 3.807 de 1960. A LOPS, vigente em 91, antes da 8213, dizia que a carência mínima, né, para as aposentadorias, idade especial e tempo de contribuição, era 60 contribuições mensais. Beleza? E aí veio a 8213 e diz, Kinder Ovo, surpresa, não são mais 60 contribuições mensais, são 180 contribuições mensais. Aí você consegue imaginar um senhor, 64 anos de idade, em julho de 91, que faria 65 em outubro de 91, tá? Já tinha 62 contribuições mensais, estava só esperando a idade para pedir a aposentadoria por idade, e aí, beleza, não são mais 60 contribuições, são 180. Meu amigo, esse cara aqui morria. Imagina, 120 contribuições a mais. É muita coisa para quem já está ali aguardando pelo benefício. Então, o artigo 142, ele traz uma regra de transição. Ele faz assim, ó. Em 1991, eu mantenho 60 contribuições mensais. Em 1992, eu mantenho 60 contribuições mensais. Em 93, eu vou aumentar um golinho, 66 contribuições mensais. E assim sucessivamente, assim foram subindo as contribuições, até que em 2011, 20 anos depois do início da publicação da Lei 8213, eu chego nas 180 contribuições mensais. Por que isso? Para que a galera que já era filiada ao sistema antes de 91, tá certo? Não tivesse um baque muito grande com o aumento para 180 contribuições mensais, tá certo? Eles tiveram 20 anos aí para se adaptar e cumprir com a carência mínima exigida, mesmo ela sendo aumentada ano a ano. Na verdade, teve um ano só que ela pulou 12, depois ela foi pulando de 6 em 6 até chegar às 180 contribuições mensais lá em 2011, tá certo? Então, o artigo 142, ele faz isso, é uma regra de transição para descobrir a carência das aposentadorias por idade
tempo de contribuição e especial a cada ano após 1991. Então eu vejo, por exemplo, o que eu preciso para a idade? Eu preciso de carência e idade. Então eu vejo quando que a pessoa completa a idade. Ele completou a idade no ano de 2000. Beleza, quanto que era a carência no ano de 2000? Era 114 contribuições mensais. Beleza. Então esse cidadão, para se aposentar por idade, ele precisa ter 114 contribuições mensais. A hora que ele tiver 114 contribuições mensais, ele pode pedir a aposentadoria por idade. Entenderam a regra? É assim que eu faço. Tempo de contribuição, o que eu preciso? Eu preciso de carência e tempo de contribuição. A hora que eu fechar o meu tempo de contribuição, eu fechei meus 35 anos de tempo de contribuição em 1994. Em 1994 eu precisava de 72 contribuições mensais. Parabéns, beleza. Vai lá, fechou as 72 contribuições mensais, pede o benefício. É assim que funcionava, entendeu? Então essa regra de transição serviu para isso. Porque senão lá em 1994 você já ia ter que exigir do cara 180 contribuições mensais. Uma baita de uma sacanagem, porque 3 anos antes ele ia precisar de 60 contribuições mensais. Então foi uma adaptação, tá certo? Uma outra situação interessante dessa regra aqui, tá certo? Além dessa exigência escalonada aí das contribuições mensais, para que eu feche a carência de maneira leve, para o cara não se assustar também, para o cara não infartar, é que ela só é aplicada para quem já estava filiado antes da Lei 8213. Para quem se filiou depois da 8213, ele já entrou no jogo com a regra das 180 contribuições mensais, então ele não pode reclamar. Para ele, são 180 contribuições mensais a qualquer tempo. Para quem já estava filiado antes, ele começou a jogar o jogo com a regrinha das 60 contribuições mensais. Então, é justo que ele tenha essa regra de transição para se adaptar. Beleza? Era o último detalhe que eu tinha que falar com vocês. Meus queridos, na nossa próxima aula nós vamos entrar diretamente nos segurados do Regime Geral de Previdência Social e nós vamos ver quem são os beneficiários, quem são os dependentes, quem são os segurados, quantos são, como que eu faço para me enquadrar e assim sucessivamente. Beleza? Não deixem de fazer a nossa parceria, leia em casa o texto da lei, eu aqui vou trazendo os conteúdos para vocês e não se esqueçam de exercitar a matéria, fazer questões lá do banco de questões do Aprova. Beleza, galera? Bons estudos, um forte abraço e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá, valeu, tchau, tchau!